Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Esta semana teremos a leitura dos votos e as sentenças das penas do pessoal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Sim, e o canal aqui vai transmitir tudo ao vivo. Não tem onde assistir? Assiste aqui. Tudo que tiver lá no STF, tudo vai ser transmitido aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o 7 de setembro, dos dois lados, né? De quem defende o Brasil e de quem no dia da independência, no dia que se comemora a independência do Brasil, foi a Paulista estender uma bandeira dos Estados Unidos. Né? Vamos falar disso. Vamos falar de Malafaia e seu novo fantoche, Tarcísio de Freitas. Gilmar Mendes respondendo a eles. Barroso, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, falou hoje sobre o julgamento. Vamos falar sobre trabalho escravo na maior cooperativa de café do país, tá? E é isso. É disso que a gente vai falar hoje. Se der tempo, eu vou fazer uma ligação aqui do analfabetismo funcional. Antes de eu ir para as notícias do dia, não esqueça, deixe seu like aí, se inscreva no canal e envie para os amigos, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos lá. Eu vou começar com uma coisa que para mim foi constrangedor, como normalmente é a maneira como age e as coisas que falam e fazem a extrema-direita. Eu assisti alguns vídeos, vocês devem ter visto também vários vídeos de ontem. Eu vi, e assim, o que me chama a atenção é que são, na sua maioria, idosos que estão nessas manifestações e falam. Eu vi uma senhora ontem, em Brasília, ela falando que ela tinha saudade da ditadura. Aí o cara, a repórter, uma moça, perguntou pra ela assim, mas você tinha falta do quê, né? Você sente falta do quê? Da liberdade. Porra, bicho, não tem liberdade hoje. Olha o que esse povo faz. Olha o que esse povo fala. Então, assim, a dissonância cognitiva da extrema-direita é um negócio assustador. E pensar que duas coisas. A gente divide o planeta com gente assim. 2, o voto deles tem o mesmo peso do nosso. Isso é assustador. Aí, gente falando que já tinha mandado Pix pro Bolsonaro. Um falou que mandou de R$100. O cara movimentou 40 milhões de reais em um ano. Em um ano! E os caras estão mandando Pix pra ele ainda. Aí você vê a manifestação na Paulista, que foi a maior, algo em torno de 40 mil pessoas, no dia da independência do Brasil, no dia que a independência do Brasil é comemorada, e você tinha bandeiras dos Estados Unidos, de Israel, levaram um bandeirão gigantesco dos Estados Unidos, a foto tá aqui na capa do vídeo. Então assim, que patriotas de merda são esses? Desculpa a palavra, mas não tem outra. E aí, o Malafaia, que é de quem eu vou falar agora, deu uma entrevista pra Folha agora, fim da tarde dessa segunda-feira, dizendo que quem garante que não foi o pessoal da esquerda infiltrado que foi lá botar a bandeira dos Estados Unidos. Vá pro inferno! Tá? Porque vocês fizeram isso. Tanto fizeram que o Eduardo Bananinha colocou no Twitter dele lá, exaltando, olha lá, tem uma bandeira lá no dia da independência do Brasil, tem uma bandeira dos Estados Unidos para agradecer o presidente Trump. É óbvio que esse gado estúpido, que tem dissonância cognitiva, são burros, vão acreditar nesse negócio que foi alguém infiltrado da esquerda que enfiou a bandeira lá. Mas fato é, tinha mais bandeiras dos Estados Unidos do que do Brasil
no dia em que se comemora a independência do Brasil. Agora, lembra que eu falei a semana passada? O fantoche sempre muda. Já foi o Bolsonaro e foram outros, tá? Porque o Malafaia sempre tá por aí. O fantoche muda, mas a mão que entra pelo rabo do fantoche é sempre a mesma. É de Malafaia. E ele mandou os recados para Tarcísio ontem. Vem aqui, ó. A Malafaia humilha. Eu achei lindo isso aqui. E constrange Tarcísio, que assume papel de capacho do bolsonarismo na Paulista. Capitão Tarcísio elevou o tom, né? Ele imitou o Bolsonaro ontem. Tudinho. Falou as mesmas coisas que o capitão costumava falar. Agora não pode falar mais, tá preso, né? Então o Tarcísio tá fazendo igualzinho o Bolsonaro fez. Só que o Malafaia não gostou, não. O que se viu ontem foi uma humilhação imposta pelo Malafaia. A matéria tá aqui na revista Fórum. Essa daqui que eu tô lendo é do Plínio Teodoro, mas vocês podem procurar, tem no G1, tem tudo quanto é lugar. Isso aí falando do que o Malafaia fez ontem na Paulista. Ele fez uma reprimenda pública ao governador de São Paulo, se referindo aos politiqueiros que não têm moral, que buscam tomar lugar de Bolsonaro. Aspas pro pastorzinho aqui. Eu estou ouvindo uma conversa aí, fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro, Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro que não tem moral, aí sai de lá e diz, olha, Bolsonaro falou pra mim. Disse Malafaia diante de um constrangido Tarcísio que se ombreava com Michele Bolsonaro. Agora um parênteses para Michele Bolsonaro, que tentou chorar ontem de qualquer maneira para falar do maridinho dela que tá preso. Não conseguiu chorar, não saía lágrimas, né? É uma falsidade impressionante. Aí, ele falou mais umas coisas aqui, mas o Malafaia chegou e meteu a mão no peito do Tarcísio, assim, e disse o seguinte: eu sou um cara que elogia e critica. Tá aqui o Tarcísio, é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado, já fiz, ele sabe. E o Tarcísio fazendo assim, fez mesmo, é verdade. Um cachorrinho com o rabo entre as pernas. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da justiça. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer se Bolsonaro não for candidato ao estoque. Isso é imaturidade política. Cara, entrem no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e assistam o vídeo desse momento. Ele põe, eu não sei vocês na minha época, tira a mão daí, o cara é governador do principal estado da federação. E ele deixa um Zé Mané, porque o Malafaia não tem cargo político nenhum. Aliás, por que será? Não é mesmo? Curioso, né? Deve. Porque ele manda em tudo, só que ele mesmo não entra na política. Diferentemente de outros trutas dele aí. Os outros pastores. Tem pastor pra tudo quanto é lado, né? O Malafaia não entra, não. Por que será? Já se perguntou? Então aqui tem o vídeo dele enrabando o Tarcísio e o Tarcísio... É verdade, é verdade. Extremamente humilhado e constrangido. O ex-moderado e hoje capacho, é capacho de todo mundo. Ele é capacho do Bolsonaro, ele é capacho do Malafaia. E atacou o Alexandre de Moraes. Falou de novo da ditadura da toga, essa merda toda, tá? Ao que o Gilmar Mendes respondeu. Outra matéria aqui, ó. Não há ditadura da toga no Brasil, afirma Gilmar Mendes. O ministro do Supremo Tribunal Federal usou suas redes sociais para rebater as recorrentes críticas ao Poder Judiciário brasileiro. Gilmar Mendes defendeu a atuação da corte, afirmando que o STF atua como guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando garantias fundamentais. É exatamente isso. O Supremo Tribunal Federal tem tido um papel exemplar nesse ponto, tá? De defender a democracia. O Supremo e o PGR. O Gonê também, tá? Aspas aqui pro
pro Gilmar. No dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente de nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República, comentou o ministro. E aí vai outro parênteses, tá cheio de parênteses isso aqui hoje. Por que, Gilmar, que não anda no STF o bando de denúncia, inclusive o que a CPMI da Covid decidiu? Eu falei disso aqui a semana passada. As acusações todas contra o Bolsonaro. Por que elas não andam? Por que ele não vai responder pelos crimes que ele cometeu durante a pandemia? Então, mais uma tá aqui embaixo, tá? Rapidinho sobre o Barroso. O Barroso afirma que julgamento é sobre provas e não disputa política. Na manhã de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o julgamento da trama golpista, e é esse o nome, tá? Gado estúpido que vem aqui, é trama golpista, que envolve o ex-presidente Jair, prisão domiciliar Bolsonaro, por enquanto, e outros 7 réus, é sobre provas e não uma disputa política. Aspas aqui. Tendo vivido e combatido a ditadura, nela é que não havia devido processo legal público e transparente, acompanhado pela imprensa e pela sociedade em geral. Era um mundo de sombras. Hoje tudo tem sido feito à luz do dia. O julgamento é um reflexo da realidade. Na vida, não adianta querer quebrar o espelho por não gostar da imagem. Gostei dessa frase aqui do Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do STF. De novo eu vou voltar no começo do vídeo aqui. Que esse povo fica falando de ditadura. Esse povo não sabe o que é ditadura. Na ditadura, aquela véia que estava lá em Brasília falando abobrinha, ela já estaria morta. Porque não era homem, tanto faz, homem, mulher, jovem, velho, ia todo mundo pro balaio. Então assim, eu queria entender que ditadura é essa que permite que a oposição faça tudo que a oposição está fazendo. A gente normaliza o absurdo. Tem um deputado federal eleito por São Paulo, nos Estados Unidos, trabalhando contra o Brasil, que paga o salário desse crápula. Que ditadura é essa? Hã? Tem outra matéria aqui sobre o Tarcísio, bolsonarista e nada patriota, tá? Essa daqui tá na descrição do vídeo, que faz... Puxa a capivara do Tarcísio. Leiam, tá bom? Eu peço, por favor, leiam. Agora, teve coisa boa ontem, né? Teve coisa boa ontem. Em várias cidades, o povo foi à rua para se manifestar contra a anistia a golpistas. Milhares de pessoas ocuparam as ruas de diversas cidades do Brasil no domingo, dia 7, quando o país completa 203 anos de independência. Em manifestações contra a anistia aos golpistas, pela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, pela taxação dos super ricos e pelo fim da escala 6 por 1. Com o lema 7 de setembro do povo, quem manda no Brasil é o povo brasileiro, as mobilizações se unem ao já tradicional Grito dos Excluídos, realizado anualmente pelas pastorais sociais da Igreja Católica, que terá como tema cuidar da casa comum e da democracia. É luta de todo dia. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram na Praça da República, na região central da capital paulista. Estava linda a Praça da República ontem. Linda. O ato é organizado por movimentos como o MST e o MTST e o Fórum das Centrais Sindicais, que engloba os principais sindicatos do país. Aqui fala do ato no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a mobilização ocorreu no centro da capital fluminense. O ato contou com a presença de figuras importantes da esquerda carioca e parlamentares, como os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio, a grande Benedita da Silva, do PT, a Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, e o pastor Henrique Vieira, do PSOL. Tá? Fala aqui dos outros lugares, ó, os atos também se espalharam por outras regiões do país,
com mobilizações do Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Foi pelo Brasil inteiro. Tá? Grupos se reuniram em cidades como Brasília, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, em Minas, Salvador, na Bahia, Belém, no Pará, dentre outras. Aqui tem imagens, tá? Na descrição, na matéria aqui na descrição do vídeo. Vamos ver aqui. Os verdadeiros patriotas. São esses aqui. Não aqueles bozoloides que estavam principalmente na Paulista ontem, tá? Aliás, outro parênteses. Que fala perfeita de Luiz Inácio Lula da Silva no sábado à noite para a nação, às 8h30. Se você não viu, vá ver. É exatamente aquilo que o presidente falou. Não somos mais colônia de ninguém. Há 203 anos deixamos de ser colônia. Em 1822. Ninguém vai falar o que a gente tem que fazer, a não ser o povo brasileiro. Então, foi um vídeo, foi um comunicado, foi um recado ao povo brasileiro fortíssimo do presidente da República. Então, se você não teve o prazer de assistir, vá procurar e vá assistir, tá bom? Agora uma péssima. A maior cooperativa de café do país é ligada a novos casos de trabalho escravo. Matéria da Daniela Penha e da Poliana da Labrida, do Repórter Brasil. Maior cooperativa de café do país, a Cochupé, Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé, bloqueou a matrícula de 5 cafeicultores flagrados utilizando mão de obra análoga à escravidão na colheita de café deste ano. Os 5 produtores estão entre os 15 autuados pela prática em fiscalizações realizadas no setor entre abril e agosto, de acordo com dados sistematizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, e obtidos pela Repórter Brasil. Uma criança de 12 anos. Aí vai vir idiota aqui e falar: ah, mas para trabalhar no tráfico pode. Não, imbecil, não pode também. Mas isso está errado. Um erro não justifica o outro. Tá, bozoloide? Então vamos lá, uma criança de 12 anos, um adolescente de 16 e um idoso de 72 anos estavam entre as 81 vítimas resgatadas nos casos de produtores ligados à cooperativa, segundo relatórios de fiscalização e autos de infração que descrevem os flagrantes acessados pela reportagem. Nos 5 casos, auditores fiscais do MTE identificaram a submissão a condições degradantes de trabalho e moradia e restrição de locomoção em razão de dívidas ilegais impostas aos trabalhadores. É sempre a mesma história. Sempre a mesma história. 2 dos 4 elementos que caracterizam o trabalho análogo à escravidão segundo a legislação brasileira. Em 2024, a Cochupé registrou o maior faturamento da sua história, 10,7 bilhões de reais. Das 6,6 milhões de sacas de café recebidas pela cooperativa no ano, 80% foram exportadas. Ah, que maravilha, não é mesmo? E aí o que sobra aqui é o resto a um preço exorbitante. Aí depois vai culpar o governo por aumentar o preço do café. É por isso que aumenta, tá? A Cochupé informou à Repórter Brasil que o bloqueio de produtores ocorre sempre que a cooperativa toma conhecimento oficial de situações que envolvam violações trabalhistas por parte de cooperados. A interrupção do recebimento de café, a segregação dos lotes eventualmente recebidos e a devolução integral desses lotes são outras das providências cabíveis adotadas pela cooperativa. Uma criança de 12 anos, em 21 de maio, foi resgatada na colheita de café nas fazendas Rio Claro e Recanto, propriedades do cafeicultor Luiz Carlos Avelar. Vamos dar nome, deixar famoso. Luiz Carlos Avelar, localizadas em Conceição da Aparecida, em Minas Gerais. De acordo com o ato de infração que descreve o flagrante de trabalho escravo, o menino e os pais deixaram Aracatu, na Bahia, a 1.200 quilômetros das propriedades para trabalhar durante a safra. Questionado pelos auditores, a criança respondeu que havia se afastado da escola para acompanhar os pais na colheita. Que país de merda que é o nosso também. As atividades desempenhadas pela criança na colheita de café integram a lista TIP, a lista das piores formas de trabalho infantil. Ao todo, 12 trabalhadores atuavam sem registro formal de trabalho e sem equipamentos de proteção para colheita na área que deveriam ser fornecidos pelo empregador. Claro, é igual o tio do ovo lá, né? O Zé do Ovo que reclamava do valor das coisas, né? Do Bolsa Família, é nisso.
Os auditores fiscais também identificaram que os trabalhadores não tinham acesso a água potável e banheiros no campo. É sempre isso. É condição de trabalho degradante, não tem água, não tem alimento, não tem banheiro. Não tem. Vai aí, filhão. A avaliação da fiscalização trabalhista foi de que apenas a criança de 12 anos estava sendo submetida a condições análogas à escravidão. Mesmo com essas irregularidades identificadas. Ô, filho, assim não, né? A Repórter Brasil não conseguiu localizar o contato de Luiz Carlos Avelar. O espaço segue aberto para manifestações futuras. Lógico, aí some, né? Falsas promessas e endividamento. Aí aqui conta como que funciona, ó, banheiro no mato e comida fria. Adolescente e idoso resgatados. A gente vê como isso funciona, tá? O endividamento é uma tática tão escrota. E aí a pessoa não consegue sair daquele lugar, tá? Não tem banheiro, não tem água, às vezes não tem alimento, não tem lugar para dormir direito, decente, não tem. Essas pessoas não são nem vistas como pessoas para esse Luiz Carlos Avelar aqui, o cafeicultor que sumiu, agora sumiu, ninguém acha ele. Então assim, é muito triste isso. Então eu peço muito que vocês leiam a matéria que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Leiam todas elas, principalmente a que mostra os bozoloides malucos, como o próprio Bolsonaro chamou. Bolsonaro chamou vocês de malucos, não fui eu, hein? É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam que eu vou transmitir ao vivo aqui tudo do julgamento do STF essa semana. Já transmiti a semana passada, vou transmitir essa semana também. Então vem assistir aqui no Cidadania SA. Começa amanhã, às 9 da manhã, tá? Aí tem amanhã, tem quarta, tem quinta e tem sexta, tá bom? Vou transmitir tudo aqui. Grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.